Acho que precisa ficar no movimento rápido. Isso aqui tá ligado? Tá. Gente, senta na frente. Pessoal. Ah, tá. Você tá aqui pra frente. Gente, boa tarde. A gente vai apresentar essa performance a partir de um texto chamado Marcha Lenta para Pés Desbravadores. Tô na rua, tô na rua, tô na rua. Meus pés caminham em marcha lenta por essa cidade. Vejo vocês caminhando por essa Visconde, indo a lugar algum, vindo de tantos outros. Hoje não tenho para onde ir. Uma alma cebosa, se pudesse correria, como uma massa vagueante, verdadeira legião estrangeira nessas terras, cumprindo descalços a mais-valia dos que têm a cor da noite. As frágeis restas de luz são aperitivos, palitam os dentes, servem à volúpia incessante dos desejos mais sujos, limpam cacimbas, remexem impuros. Essa noite, parto da glória a Santos Dumont. Se pudesse, eu voaria da glória a Santos Dumont, eu voaria, observando tudo embaixo, ser menor do que realmente é. Preocupações cotidianas, paixões avassaladoras, tudo visto por cima. E sentiria o chão frio, criar resistência aos meus passos, lutando contra a gravidade, vagando e deslizando pelas ruas da megalópole do medo. Teria as veias, os dedos, as unhas, os músculos, os calcanhares, os peitos e as solas em viagem, em conversa com as superfícies que se sucedem no trajeto. O ar, então, se chocaria com a minha pele, passaria para meus pés, encontraria as minhas pernas, minhas coxas, meu sexo, meu tronco e todo o meu pensamento até as extremidades, e ir descendo aos poucos para a terra, quase pedalando na nuvem, quase surfando com o vento, mirar a firmeza dos meus pés, arqueados que estariam em marcha sem sair do chão. Um rasante eu me aproximaria dos dias, dos metros e das pegadas. O pensamento percorreria aquilo que a paisagem pode trazer como matéria-prima, a arquitetura de um prédio, a luz do sol que incide nos corpos e o formato das sombras geradas no chão. Pedras portuguesas formam desenhos em branco e preto no chão. E sobre essas pedras, muito suor ancestral. Batendo as pedras de cada construção com as próprias mãos. Os prédios luxuosos da Praia do Flamengo, os arranha-céus, tudo me leva a pensar nessa força laboral que construiu o nosso país entre uma rua. E ao perceber que me aproximo, o jovem decide esperar seu Uber dentro de seu prédio e não mais do lado de fora, talvez de tão vulnerável a qualquer contato humano. Quando eu digo jovem,
você há de imaginar um jovem branco, ou provavelmente você tem algum problema de gestalt. O jovem branco se tranca entre as grades de seu condomínio e me observa com superioridade. Atravesso a rua, avisto uma construção antiga e suntuosa. Todo o portal dessa igreja, com todo o meu corpo, e habito gentilmente este lugar. Certas igrejas são instrumentos de uma inegável contemplação visual. Nelas há sempre quadros, esculturas, contadoras de momentos especiais para a arte sacra, imagens de grandeza daquilo que se deseja recordar. Não vejo a dor entre os azulejos dessas construções ser citada. Dentro de uma igreja, tudo me parece planejado para que ninguém veja o sangue do trabalho escorrer das paredes como tinta. Deixo que mais memórias se instalem. E os dedos desenham cruzes nas pedras do portal, e essas memórias, que não são minhas, fazem casa em mim. Lembro das zonas cebosas, aquelas que caminham pela noite sem sentido, que encontram riquezas nas calçadas de lixo da cidade, que sobrevivem daquilo que a cidade considera resto. O que resta um outro numa noite vazia? Não vou querer fantasia, não vou querer vestir de rei, não vou querer vestir. Agora, sento-me no banco de damas do Largo do Machado e encaro 3 homens diante de um chafariz com seus carrinhos de supermercado, carregando uma vida: joias, celulares, fios, marmita, papel higiênico, identidade, garrafas de água, cachorro, gato, cocô de gato, criança, lençol, coisas de uma vida. E me olham com raiva. Algo em mim falha no exercício de encarar a existência de um outro da maneira como ela se apresenta no momento, sem preconceito embutido no olhar. Eu analiso e julgo seus trajes. Estão descalços, devem ser moradores de rua. O movimento passa a ser mediado, vigiado. Há um impasse entre o modo da rua de classificar o perigo pela aparência e os corpos que desejam habitar a rua com qualquer identidade mais humanizada. Sustento por alguns segundos uma troca de olhares com um deles, numa outra chave virada. Perambulamos por horas e horas naqueles segundos e, surpreso, encontro um homem seduzido. Foi como um relampejo, porque no momento de distração com os pontos da praça, o homem avança firme em minha direção. O foco volta a ser a ameaça fiel ao rapaz, que chega em frente a mim e anuncia o assalto, e quer tudo o que eu tiver. Eu digo a ele que não tenho muita coisa e ele quer o meu celular. Digo que aquele celular é minha única fonte de renda e é por meio dele que eu faço o meu trabalho. Ele dá de ombros e fala, enérgico, que vai me matar. Eu dou o celular, ele põe uma pochete e agora quer o dinheiro. E que eu anjo logo com aquilo e ele age rapidamente. Se aproxima mais, com uma cara amarrada, passa a mão nas próprias costas e traz sua aliada escondida para debaixo do casaco moletom. Nos olhamos fixamente. Eu só saberia que ele não estava armado muito depois. Um ato de desespero, tiro o elástico do cabelo, balanço meus dreads para ele e grito na praça vazia para que ele me olhe e entenda que nós estamos no mesmo barco. Está me entendendo? Estamos no mesmo barco. Eu sou rasta, eu passo por maus bocados, estou na correria. Eu ergo meus braços e piso com um dos pés e um dos joelhos, como crucificado. Um gesto estranho e ele ri. Não vejo mais seus meus companheiros. Eu digo a ele, e então que me aproximei porque estava interessado nele. Ele me pergunta, como assim interessado? Eu rio, percebo como já conseguimos tirar aquela situação do normal com poucas palavras. Ele está sentado ao meu lado, olhando para o chafariz. Chama-se Wellington, mora no Complexo da Penha, não confia em pleiba da Zona Sul. Ele diz isso rindo.
Falou de onde é, de conflito nos afeiçoamos. Ele certamente está drogado. Só me abordou daquela maneira por conta da brilhante ideia de caminhar pela rua sozinho com uma garrafa de corote, bebidinha colorida e corrosiva. Minhas chances de reaver meu celular aumentam quando ele, já sentado ao meu lado, confessa que não tem uma arma. Eu vou tentar dar um abraço nele. Aí é demais. Ele se levanta, começa a caminhar debochando de mim. Eu me levanto com ele. E o jogo avança porque tenho frieza e concentração para acreditar que posso reaver meu celular naquela pochete laranja. Caminhamos, arfando por laranjeiras, e ele diz que vai me levar ao Dona Marta, e vamos encontrar os amigos dele, que depois vai me levar ao ponto de ônibus para que eu vá para casa. Mais alguns passos e um desespero. Quando chegamos embaixo do viaduto, eu me lanço com forças à pochete, sem precisão alguma, sem sucesso algum. Por um momento, nossos braços estão no ar medindo forças. Wellington me lança de volta com destreza e, com os olhos furiosos, diz que agora vai me matar. Nossas respirações vêm berrantes. Ele prende meus braços com as mãos. Respiramos juntos e ele diz que vai sair andando, que se eu acompanhá-lo, ele vai me matar. Ilustração, novos machucados, minha voz rasgando o ar. Tudo se transforma em paisagem sonora. Obrigado, gente. Vamos tocar cena, equipe? Vamos lá. Agradecer. Rapidamente tocar a cena. Se quiser mesmo que eu diga, então posso te dizer. Acredite, você não quer saber o que se passa em minha mente. Você não quer sentir o que tem por dentro de mim. Porque não suportando, me sinto sobrecarregada. Há momentos em que olho para o mundo e nada mais faz sentido e me pergunto: que propósito tem a vida? Em outros dias já enxergo a esperança. Consigo ver a realidade de outro modo e tento novamente recomeçar. Mas logo o coração aperta, e como não pode se expandir, sufoca. Em um estalo, a magia se quebra e mais uma vez me vejo na escuridão. Quem me acompanha não me enxerga de verdade. Vê sorrisos, tesão, calor, paixão, parece que sou feliz, sim. Não nego o que parece. Mas quero que seja assim, me esforço para que seja assim, porque me obrigam a ser exatamente assim. É assim a minha volta. Vaidade, vergonha, mentira, um grande espetáculo de ilusões.
aonde eu sou a protagonista, aonde eu tenho que cumprir todos os papéis, e ai de mim se não o fizer. Ai de mim. Antes sonhava sem dizer nada a ninguém. Isso mantinha acesa certa chama. Viajava em incontáveis pensamentos. Sempre me pego tão longe, tão distante de mim. Rasa nesse mundo, embarque em algum tipo de realidade paralela, aonde realmente posso ser feliz. Tudo para esquecer, para não ver. Fazia isso enquanto estive doente, porque negava a mim. Sem compreender, sem aceitar, sem ver de fato o que via enquanto olhava a minha própria imagem. A fraqueza mental e o entusiasmo físico. Sem querer, sem viver, pedindo silêncio, acompanhada de minha própria solidão. De repente, desatinada, construí meu futuro e cá estou, tendo que me reinventar todos os dias para não sucumbir às minhas próprias dores. E sigo a lembrar do meu tempo de criança. Porque aconteça o que acontecer, nada apaga da memória a criança que um dia fui. A criança que ainda queria ser. A ingenuidade, a esperança, a beleza do ser. Relutando a realidade, me fiz voltar ao corpo de criança. Estava querendo o impossível. Porque toda criança precisa crescer. Precisa caminhar, cair, entender. Agora já sabe. Hoje continuo escrevendo. E escrevo essas palavras após uma sobrevivência. Mais um tiro certeiro na janela de casa. Uma bala seca, um barulho agudo. Eu acordei. Aqui no quarto de despejo, o que mais se enfrenta é a morte. Nem sempre eu a busco, mas ela me procura todos os dias. Já perdi as contas de quantos corpos pretos vi cair na porta. Não conheço minha vida longe da favela. Se estou no asfalto durante o dia, à noite subo a ladeira. Moro bem no pé do morro e da janela vejo o que vejo é descaso. A polícia não se importa com os pobres. Carolina falou durante sua escrevivência, é verdade. O asfalto não se comove com a favela. Não se importa com os despojos. O meu povo carrega mais de 500 anos de descaso. O meu corpo, 25 anos. O meu corpo é perfurado pelo tempo. Tal como as balas que atravessam a parede aqui de casa e que hoje atravessou as janelas. Foi assim. Minha mãe estava na missão de mais uma faxina. Minha irmã no trabalho escutou a rajada e me liga preocupada. Eu apenas mostro um vídeo que fiz no desespero. Na frente, um vidro quebrado. Atrás, o carro blindado da polícia. Essa narrativa se repete 1, 2, 3, sempre. Já perdi as contas de quantas vezes fiquei presa em minha própria casa. De quantas aulas cheguei atrasada na esperança do cessar de mais um tiroteio. Só entende o que eu digo quem já passou noites deitada no chão de casa, buscando resguardar a própria vida. Com o tempo a gente normaliza a violência policial na favela. Mas lembro da minha infância, como cada tiro parecia ensurdecedor. Conforme foi crescendo, o barulho pareceu silenciar em mim. Mas a verdade é que nada mudou, a situação segue como antes. Quem mudou fui eu. Se você não se acostuma com a violência da favela, você morre do coração. Porque a alma adoece aos poucos.
A alma fica perfurada como os tijolos de parede atravessadas por bala e pelo tempo. Por isso decidi falar. Para não enlouquecer em mim mesma, para não morrer com essas memórias. Faço daqui o meu refúgio entre páginas cortadas, palavras malditas, em memórias que precisam ser faladas. Numa tentativa suicida, sufoquei meus próprios medos. Me fechei por completo e as únicas frestas do meu corpo eram aquelas que eu abria. Por muitos anos abafei as vozes da minha cabeça, tal como os barulhos de tiro que eu ouvia debaixo da cama por toda a infância. Hoje, enquanto ouço os tiros, me recuso a cair no chão. Não tapo mais os ouvidos ou fecho os olhos. Eu escrevo. Escrevo porque os ruídos da mente são mais altos que as rajadas de tiro que buscam o meu corpo preto. A falta é minha aliada. Parece uma sombra que é possível ver mesmo sem luz. Hoje, enquanto escrevo essas palavras, sinto um vazio grande no peito. Dói tanto. Fui numa consulta com São Lucas, clínica da PUC, depois de adiar por meses, já que me faltava a quantia necessária. Mais um médico para o meu histórico hospitalar. Falei para ela da minha vida, minha rotina, minha angústia e a falta que sinto, mas que não sei explicar. Ela perguntou como andava meu sono e eu disse que falta. Perguntou como vai o apetite e eu disse que falta. Perguntou meus planos para o futuro e mais uma vez eu disse que falta. Saí de lá com mais um antidepressivo para tomar, mas me faltou o dinheiro para a conta. Liguei para minha mãe, coitada. Ela estava em mais uma jornada injusta, limpando o chão de algum branco safado. Expliquei para ela exatamente como a doutora falou, que o antidepressivo anterior já não fazia mais efeito. Por isso eu tinha que fazer a transição gradual para uma nova substância. De longe senti o pesar na voz de minha mãe. Mas ela disse que iria ajudar com o necessário, já que não se pode mais contar com o SUS. No mesmo dia fui à farmácia. Tinha ânsia em resolver esse problema, em ter de volta ao menos uma fração da minha vitalidade. Na tentativa de um novo tratamento eu surtei. No início não entendi muito bem, mas depois me explicaram que havia um problema com a receita. A médica havia prescrito com o nome original, ao invés do composto de escitalopram. Com receita assim só se compra o original e não o genérico. Eu expliquei para ela que a médica tinha dito que eu poderia tomar o maldito genérico. Mas a resposta foi: o que a médica diz é uma coisa, o que a lei permite é outra. Juro que nessa hora deu vontade de mandar ela enfiar a legislação no cu. O que a lei fez pelo pobre até hoje só fudeu com a gente. Na lei está tudo explicadinho. Direito à moradia, alimentação, saúde, educação. Vou mandar esses legisladores irem lá na minha favela. Aí será a minha vez de dizer: o que a lei diz é uma coisa, mas o que a realidade mostra é outra. Saí da farmácia chorando. Não consegui segurar. Antigamente evitava me desesperar na frente das pessoas, hoje em dia não ligo. Ninguém sabe o que sinto, então sempre vai ter gente para julgar. Ajuda que é bom tem pouco. No meio do surto fiquei confusa, atravessei a rua sem olhar o trânsito. Quase fui atropelada por um carro branco, mas o maldito parou bem na hora. Ouvi os palavrões vindo do banco do motorista, como ele tinha razão, não revidei. Depois de muito tentar, achei alguém para me ajudar. Fui numa farmácia aqui da minha área. O farmacêutico não só deixou eu levar o genérico, como disse que eu poderia levar até 6 caixas. Eu ri bem na cara dele. Vê se pode. Eu pechinchando para comprar uma caixa de genérico e o coitado me oferecendo 6. Comprei a caixinha única.
Tomei o tal estalopram depois do almoço, o outro era após o café. 2 balinhas prescritas ao dia. Isso quando eu não tomo uma outra para emergência. Fui aconselhada a tomar um escape quando a crise é muito alta. Se eu não tomar cuidado, o que é esporádico acaba sendo diário. Por muito tempo evitei tomar remédio. Parecia um processo de negação. Eu fingia para mim mesmo que não precisava disso. Foi aí que comecei com a terapia, o que sem dúvidas me salvou por diversas vezes. Também busquei ajuda espiritual, mas não sei porquê, se nem crente sou mais. Fiz das tarefas da vida um propósito, mas não funcionou. Lá pelas tantas eu acabo com a mesma sensação, um vazio, uma falta. Às vezes tenho a impressão que a depressão é um buraco sem fundo, como se o corpo, a mente e a alma estivessem eternamente em queda livre, e que não se sabe quando começa e nem termina. Essa queda tem me sugado para lugares confusos, profundos e destroçados. Confesso que lá no início, quando fui diagnosticada, achava que a depressão seria mais um problema facilmente resolvido se eu tivesse forças, se realmente eu quisesse me curar. Eu usei todas as forças que tinha. Usei todo o meu empenho, mas quase nada mudou. Hoje fico me perguntando se é possível recuperar a vitalidade que percorria as minhas veias. E se um dia vou ter forças para romper com a medicação. Para falar a verdade, tenho medo. Tenho medo que a falta da medicação aumente o tamanho da minha falta interior. A falta sempre me acompanha. A vida toda foi assim. A falta de um pai, de cuidado, de saúde, de escuta. Por fim, a falta de amor próprio. Essa mulher chamada falta também mora na favela. Aqui nos falta quase tudo. Hoje, enquanto escrevo essas palavras, nos falta água. É tarde de setembro, na troca entre o inverno e a primavera. Sensação térmica deve ter passado dos 40, com sol bastante para queimar minha pele preta. Fui para a PUC sem banho. Tomei lá. Não ligo, suja não ando. Faz dias que não sai uma gota d'água da pica. Me pergunto se lá embaixo, na sala de visitas, também falta água nos dias mais quentes. Ou se é só aqui no quarto de despejo. Acho que não falta lá e é por isso que falta aqui. O favelado pode viver na míngua enquanto o asfalto ostenta. Nenhum ser humano merece passar por isso. Não ter água para lavar o rego do cu. Não ter água para matar a própria sede. Uma lembrança que tenho de infância é eu indo pegar água na rua de baixo com a minha mãe. Naquela época eu achava divertido descer e subir um morro com um baldinho de praia. Eu descia correndo com ele nas mãos e subia com ele na cabeça, imitando as mulheres mais velhas. Mas me faltava equilíbrio e a água caía para fora. Minha mãe vinha furiosa gritando atrás: "Cuidado, Zá, o balde vai chegar vazio em casa." Minha mãe é a mais forte. E também é a que mais sofre, tadinha. Durante a quarentena faltou água. Eu e minhas irmãs não saímos, mas ela passou dias descendo e subindo o morro sozinha. Só para ter água para a gente se lavar. Fico me perguntando como ninguém aqui em casa contraiu o vírus. Com certeza foi graças à proteção de mãezinha. Sempre foi assim. Ela se colocando em perigo para salvar a gente. Certa vez, ainda na pandemia, eu surtei. Minha mãe tinha ido trabalhar. Eu tive aula online a manhã toda. Não caía água há dias e as meninas estavam sem nada para o banho. Revoltada, eu catei os baldes de casa, as garrafas da minha tia na rua de baixo e fui pegar água.
Passei a tarde com o sol quente rachando a cabeça, enchendo com sangue os meus olhos. Fui de 1 até as 5. Só parei quando o sol já estava baixando. Minhas irmãs perguntaram por que fiz aquilo. Eu não sei. Às vezes, principalmente nas dificuldades, me surge uma revolta, uma ira tão grande, uma vontade de sair quebrando tudo, de me jogar do alto da pedreira, eu juro por Deus. Quando isso ocorre, eu não consigo raciocinar. Então eu gasto energia. Naquele dia, a forma que encontrei de não morrer foi carregando água. Levei horas para silenciar os grunhidos que atormentavam a minha mente. Foi carregando o que me faltava nos braços que eu apaziguei o demônio da morte. Primeiro senti seu cheiro. Um cheiro de putrefação misturado com fumaça, ferro, aço, carvão. Depois senti seu gosto. Gosto inicialmente insípido, que com o tempo se tornou azedo. Tão azedo que se misturou ao sabor amargo da cerveja e ao vômito envolto em Rivotril. Um sabor que aguçava em minha língua, me fazendo esquecer por alguns segundos o gosto da vida. Depois ouvi sua voz. Um ronco alto e estridente que se funde ao estalar das rodas brutas sobre os trilhos que indicam meu destino. Estalar que quanto mais se faz audível, mais me é convidativo. Tão incômodo, destrutivo. Mas em meio à crise se faz tentador. Depois eu a vi. Primeiro seus olhos brilhantes. Uma luz que atravessa e corta os meus olhos, quase sem vida. O entrecruzar dos seus com os meus foi rápido demais, duro demais, doloroso demais. Por fim senti seu toque. Um golpe seco, um baque abrupto. Após um salto de fuga, se fez o encontro gélido do trilho que viola meu corpo. Meu corpo quente, perdido, inadequado, cansado. E então fechei os olhos. Fechei os olhos para não ver minha própria morte. Não sei por onde começar esse fragmento. Mas um relato perdido, violado, fudido através do tempo. Escreva essas palavras longe do lugar que chamei de casa, que chamei de lar, que achava que era meu. Hoje me pego longe, tão longe de casa, mas tão perto de mim. Fui negada. Negada pela mulher que amo e que chamo de mãezinha. Ela reprova meu amor, minha verdade, minha essência, meu desejo. Ela viola meu corpo, imprimindo cicatrizes por cima daquelas que ainda anseio cicatrizar. A dor da rejeição é familiar a este corpo, meu corpo ainda mais cansado, fudido, rejeitado.
Depois, em busca de aceitação, fui negada mais uma vez. Fui negada por aquela que me buscou a vida inteira, que me perseguia como uma sombra, que insistentemente viola meus pensamentos, sentimentos e os mais belos sonhos que talvez viria a ter. Ela me buscou. E na hora do encontro me deixou sozinha, em prantos, esperando deitada nos trilhos do metrô. É difícil identificar quando uma crise começa. Mas quase sempre percebemos o final. Foi assim. Eu ali deitada sobre os trilhos. Meu corpo preto envolto em óleo, graxa, carvão. Eu abri os olhos e não a vi. O que me encarava era a roda pesada do primeiro vagão a poucos centímetros da minha cabeça. O lugar era escuro, sujo, quente demais. Então eu gritei. Um grito sem sentido, rouco, sufocado, esganiçado. Um grito de dor. Uma dor não física. Uma dor moral. Eu gritava. E em lágrimas socava a roda parada, na esperança que se movesse os poucos centímetros restantes para dar fim ao sofrimento. Mas isso não aconteceu. O estalar das rodas nos trilhos havia rompido, e agora, em meio aos meus gritos, era audível o pavor da multidão. Eu chorava. E a voz mecânica nos alto-falantes pedia para evacuar a estação. Eu chorava. E os passos de correria se diluíam aos poucos. Eu chorava enquanto uma faísca de luz vinha em minha direção. Por trás da faísca, uma voz desconhecida. Senhora, você está ferida? Eu chorava. Senhora, vamos te tirar daí. Eu gritava. Depois disso, restaram flashbacks. A maca, a escada, a ambulância. Minha mão trêmula, indicando um papel na bolsa. Papel com os números de contato anotados na mesa do bar. Um apagão. Ouvi vozes. Quando abri os olhos, já estava na cama do hospital. A luz incômoda, o frio cortante. Engolia seco e então percebi uma sonda na minha boca e a outra no meu nariz. Eu chorei. Eram muitas perguntas que não sabia, não queria e não conseguia responder. Eles disseram, sua irmã está vindo. Eu fechei os olhos e chorei. Quando meu anjo chegou, eu vi seus olhos. Um olhar marejado. Ela limpava o meu corpo preto. E eu pedi perdão. Ela sujava um pano branco na minha pele preta. E eu pedi perdão. Ela molhou o pano em lágrimas. E eu pedi perdão. E em meio a inúmeras palavras, eu só compreendia o eu te amo. Obrigada, gente. Muito obrigada. Obrigada, professora.
fazendo oração na terceira cena.
Há 15 mil anos atrás, anterior a qualquer história que vieram me contar, os contos de Ifá se espalhavam pela África. Através de meu Deus Oxalá, e contos de heróis e heroínas, homens justos, mulheres decisivas. Curandeiros, forças da natureza, o minha força que eu sempre terei em deixar provado, não descendo de escravos mais de raiz.